quando você fala sobre investimento, você não está falando só de ter um dinheiro que você investe hoje para daqui a 5 anos você ter um pouquinho mais e gastar. Você pode, na verdade, estar plantando uma semente para que você acumule patrimônio que te gera renda, e essa renda pode custear a sua qualidade de vida de forma que você possa atingir a liberdade financeira. E aí, um ano mais ou menos se passou, acabou que eu perdi meu pai. Não foi, obviamente, uma coisa esperada, né, que aconteceu, mas me deparei com a quantidade de dinheiro ali. E não era muito, 5 dígitos de patrimônio, era tudo que meu pai tinha acumulado na vida, ele era engenheiro na SEDAI, mas era o suficiente para que na época uma criança de 13 anos ficasse pensando, pô, como é que eu vou, então, poder assumir responsabilidade sobre esse dinheiro? E fazer com que ele seja utilizado para algo que fosse deixar meu pai orgulhoso. Legal. E aí eu comecei a basicamente entender que esse seria o dinheiro que iria ajudar a potencializar minha carreira. Como? No caso, eu queria fazer medicina, então seria basicamente os primeiros meses de aluguel que eu iria pagar de um consultório médico. Então, o dinheiro para dar entrada em alguns equipamentos que ia precisar para atender meus pacientes. Para mim, isso estava claro. Eu entrei na faculdade de medicina quando eu fiz 19 anos e eu fiquei 6 meses. Depois eu larguei. E nisso que eu larguei medicina, porque eu vi que não era aquilo que eu estava esperando que fosse, eu comecei a pensar de novo, poxa, como é que eu vou agora gastar esse dinheiro? Porque na minha cabeça o dinheiro existia na conta do banco, era para ser gasto em algum momento, né? Qual que é o propósito do dinheiro? Só que ao não encontrar essa resposta, pode ter sido a melhor coisa que aconteceu. Porque eu voltei lá no YouTube e comecei a procurar como começar a investir. Porque na minha cabeça, se eu não sabia como gastar aquele dinheiro, é melhor que eu ficasse deixando ele rendendo, né, o melhor possível. Sim. Até encontrar essa resposta. E o que aconteceu foi, me deparei com vários criadores de conteúdo que estavam falando sobre o quê? Investimento, como Thiago Nigro, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, Bruno Perini. Todas essas pessoas que são brilhantes, incríveis e desbravaram o mundo de educação financeira naquela época e mostraram que existem algumas coisas que são indispensáveis para a vida de qualquer ser humano que o ensino não ensina. Então, quando você fala sobre investimento, você não está falando só de ter um dinheiro que você investe hoje para daqui a 5 anos você ter um pouquinho mais e gastar. Você pode, na verdade, estar plantando uma semente para que você acumule patrimônio que te gera renda, e essa renda pode custear a sua qualidade de vida de forma que você possa atingir a liberdade financeira. Então eu comecei a entender que aquele dinheiro que meu pai tinha deixado, ele não precisava ser gasto, mas ele poderia justamente ser essa sementinha de algo que poderia vir a ser muito maior no futuro e que me permitisse viver de renda e não precisar ficar trabalhando pelo dinheiro até morrer, porque o meu dinheiro está trabalhando por mim. Então eu comecei a investir e, em paralelo, a estudar para entrar para a faculdade de novo, que eu decidi fazer engenharia de produção. Lá tive contato com outra iniciativa que me deu uma nova perspectiva a respeito do que mais o ensino não ensina, que é negócios. Para quem não sabe, existe uma iniciativa em muitas faculdades chamada de Empresa Júnior. Empresa Júnior é uma instituição basicamente administrada por alunos, onde as pessoas têm experiência com marketing, com financeiro, com gestão de pessoas, liderança, que são todas coisas que a gente vê no mundo dos negócios todos os dias, mas a gente não aprende na escola ou até na faculdade. Só que na Empresa Júnior aprende. E eu comecei a perceber o seguinte, nossa, eu acho que essas habilidades aqui que eu estou desenvolvendo, elas não só são indispensáveis para a vida de qualquer pessoa, como também elas podem ser usadas para quando eu for construir uma empresa. De forma que eu possa, então, atingir a liberdade financeira que eu já queria muito mais rápido, porque as pessoas que mais geram sucesso na vida, mas têm sucesso, têm negócios, né, que geraram esse sucesso. Então eu decidi que eu queria empreender, eu queria, né, poder juntar esses conhecimentos. Não sabia como que eu ia fazer isso, mas, eventualmente, eu comecei a ficar bem desestimulado com a faculdade, tinha muito mais produtividade em casa, estudando sobre as coisas que eu gostava, do que, de fato, estudando sobre termodinâmica, ou mecânica dos fluidos, ou cálculo. Sim. Que no começo eram coisas legais, mas depois de um tempo eu comecei a não ver mais sentido naquilo. E aí, eu falei, quer saber? Vou juntar esses conhecimentos de investimentos e negócios de forma que eu possa falar sobre isso num canal do YouTube de forma didática, jovem, com gíria, da forma como eu gostaria de estar falando com amigos numa conversa de bar. E aí surgiu Jovens, né? Jovens de Negócios, que na época saía desse conceito de... Não sei se vocês chegaram a ver os vídeos antigos do Thiago Nigro, por exemplo. Sim. Eu sou apaixonado por ele. E naquela época, eu já era apaixonado por ele. E ele fazia vídeo com a minha social ainda.
Então, era um conceito muito formal, sabe? Ou seja, aí eu vi aquilo e pensei, poxa, talvez seja possível com que eu tenha um gap ali para falar sobre pessoas que são mais parecidas comigo. E que, às vezes, não têm uma facilidade tão grande de se identificar com esse tipo de conteúdo. E aí, comecei. 4 de outubro de 2018, gravei o primeiro vídeo e hoje estamos aí. E foi sobre o que o primeiro vídeo? O primeiro vídeo foi um teaser que eu postei falando sobre o que o canal ia ser. Então, todos os conceitos de negócios, investimentos que eu iria passar a abordar a partir dali, né? Coloquei naquele vídeo de 46 segundos, by the way. Foram 2 horas que eu levei pra gravar esse vídeo de 46 segundos, que eu fiquei falando. Eu sempre achava que tava ruim, eu sempre errava, e até achar que saiu bom, eu fiquei repetindo. E o primeiro vídeo de fato que eu gravei com conteúdo foi um vídeo sobre negócios para estudo de layout. Empresas que querem fazer otimização de layout nas suas plantas, como metalúrgicas ou farmácias ou marcas de roupas que trabalham com estoque. Num tema chamado de curva ABC, em que você classifica os produtos conforme a sua saída e você organiza o layout da sua planta conforme a saída daqueles produtos. Então, não tem nada a ver com nada do que a gente faz hoje. Mas naquela época era uma coisa que eu fazia na Fluxo, que era empresa júnior, onde eu era membro, então estava fresquinho o conhecimento. Falei, vou fazer um vídeo sobre isso daqui. Legal. E quando você começou jovens, quais foram os primeiros desafios que você enfrentou começando no marketing digital? No marketing digital para vender alguma coisa específica? Antes de vender. Antes de Já vender. a gente vai falar de vendas, mas esse contato com a internet, de YouTube, com esse propósito. Cara, de longe foi conseguir delegar. Eu levei muito tempo para isso. Eu já poderia ter delegado cedo, mas eu tinha... Quando eu estava na faculdade, eu fazia trabalho de freelancer, né? Então, eu tinha uma fonte de renda ali, como editor de vídeo. Então, eu tinha alguma experiência editando vídeos e eu tinha alguma noção do que eu gostaria de ver e que era bom ou não era. Então, eu fiquei muito resistente em deixar o vídeo ser passado para alguém porque eu acreditava que não ia ser tão bom quanto o que eu fazia. Acho que essa é a maior dificuldade da galera que tem esse primeiro contato com delegar, né? Esse lógico. Apego. É sempre esse. Sim. E eu nunca fui o melhor editor. Eu achava que eu era um editor decente. Mas eu, na minha cabeça, não pensava que ninguém ia ter tanta dedicação para aquilo quanto eu. Então nunca ia ficar tão bom quanto o que eu estava disposto a fazer ficar bom. O que é a maior arrogância da vida. Uhum. Então, levei muito mais tempo do que devia até, de fato, começar a delegar. Que, eventualmente, veio um editor e esse editor, eventualmente, se tornou sócio de uma outra iniciativa que a gente criou e a qualidade dos vídeos começou a ser infinitamente melhor do que eu jamais poderia esperar, sendo só eu editando ali. Sim. Você não teve dificuldade em se acostumar com a câmera, por exemplo? Que é uma dificuldade muito grande da galera que começa na internet, né? Pegar ali a câmera, stories e tal, ou você já foi de cara? Eu suava, cara. No começo, Sério? ficava nervoso. Eu sabia que só tinha eu ali, não tinha ninguém me olhando e eu tinha total controle sobre o que ia sair no vídeo final, mas eu suava, cara. Suava gelado mesmo, sabe? De ficar tremendo e sem conseguir fazer, cara. Por isso que eu ficava horas. O de 46 segundos era isso. Tava nervosão. Achava que tudo tava ruim e fazia de novo. Então, eu tive muita dificuldade. Só que é aquela coisa, né? A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. E isso é algo intrínseco à mentalidade humana. Se você volta nas grandes navegações no século XVI, você tem os mapas que os cartógrafos faziam do Oceano Atlântico e eles colocavam monstros, hidras, coisas que a gente sabe que não existem, mas o medo do desconhecido fazia que a imaginação deles preenchesse a lacuna do conhecimento. Exato. E aí eles brotavam lá com esses monstros, sabe? Então nós temos os monstros nas nossas vidas. Quando você vai falar em público pela primeira vez, ou quando você vai gravar um podcast pela primeira vez, ou então quando você vai gravar um vídeo pela primeira vez, você preenche com alguma monstruosidade que de fato só tá na sua cabeça, não tá no mundo real. E aí basta você percorrer esse caminho várias vezes. Ou seja, continuar E ao longo do tempo você vai abrindo e trilhando algo que você já tá bem familiarizado. Até perceber que aquele monstro que eu imaginei, ele só existiu dentro da minha cabeça para começar.